Sabe aquela ideia de ter uma inteligência artificial como colega de trabalho? Tipo, resolvendo problemas com a gente, lado a lado? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num artigo científico que faz exatamente isso. Não só explora essa possibilidade, como também redesenha o futuro da educação e da indústria. A gente está falando da era da indústria 5.0. Vamos começar com essa pergunta aqui? Sério, parece coisa de ficção científica, né? Mas a verdade é que essa ideia está muito mais perto da nossa realidade do que a gente imagina. E é justamente esse o ponto de partida para a gente entender como o nosso trabalho e até nosso jeito de aprender está prestes a mudar, e mudar para sempre. Mas para a gente entender o futuro, primeiro a gente precisa dar uma olhadinha no passado. Sabe, essa revolução da IA na educação não apareceu do nada, não. Ela foi construída, na verdade, em cima de bases bem sólidas, de metodologias de aprendizagem ativa que já estavam transformando as salas de aula. Estou falando da aprendizagem baseada em projetos, a famosa ABP, e também da cultura maker. Elas meio que já viraram o jogo, sabe? Tiraram o aluno daquela posição de só ficar ouvindo passivamente. A ideia aqui sempre foi essa: colocar a mão na massa, construir o próprio conhecimento de forma ativa e, mais importante, resolver problemas do mundo real. Problemas que estão lá fora da sala de aula. Ok, e agora a indústria dá um salto gigantesco. A gente está deixando para trás a tal da indústria 4.0, aquela super focada em máquinas, para entrar na indústria 5.0. E o que é isso? Bom, é uma nova era que coloca, adivinha só, o ser humano de volta no centro de tudo. Tá, mas qual é a grande diferença na prática? Pensa assim. A indústria 4.0 era meio obcecada por automação, por eficiência a qualquer custo. Muitas vezes o fator humano era só mais uma peça para ser otimizada. Agora, a indústria 5.0, ela vira completamente o jogo. A pergunta não é mais como ser mais eficiente, a pergunta passa a ser como a tecnologia pode nos tornar melhores. E aí, o toque humano deixa de ser um detalhe, ele se torna o ponto principal. Olha só essa imagem, ela deixa tudo bem claro. De um lado você tem a automação mais fria da indústria 4.0. Do outro, a gente vê a colaboração da indústria 5.0, onde a tecnologia e as pessoas, elas trabalham juntas. O foco sai da simples produção e se desloca para o bem-estar, para a sustentabilidade e, claro, para a criatividade humana. E bem no coração dessa transformação toda, está ela, a inteligência artificial. Só que, atenção, não como uma simples ferramenta. Não mesmo. A gente está falando de um tipo completamente novo de IA. Um que vai exigir, um novo tipo de habilidade da nossa parte. O nome dessa novidade é IA agêntica. E pode esquecer aqueles chatbots que só respondem quando a gente pergunta. Aqui a coisa é diferente. Pense nela como um colega de equipe, de verdade, autônomo. Um parceiro cibernético que consegue planejar, executar tarefas, tomar iniciativa. Isso muda completamente as regras do jogo em qualquer projeto. E o que acontece quando a IA começa a cuidar das tarefas repetitivas? Bom, o valor humano se desloca. Habilidades como, decorar coisas perdem muito espaço. E o que ganha valor? Pensamento inovador, inteligência emocional, criatividade. O nosso papel, então, passa a ser o de um maestro, Orquestrar a tecnologia. E não só apertar os botões. Beleza, então a gente tem esse novo colega de equipe super poderoso, pronto para mudar o mundo. Só que tem um porém. Esse colega tem um apetite, digamos, gigantesco. E isso nos joga direto num custo oculto e bem alarmante, o que a gente pode chamar de paradoxo energético da inteligência artificial. E é aqui que o papo fica sério. Dá uma olhada nesse gráfico. O salto é simplesmente absurdo. A gente está falando de um aumento na demanda de energia de data centers de IA que pula de 4,3 para quase 330 gigawatts em apenas 7 anos. Para se ter uma ideia do que significa, é energia suficiente para abastecer países inteiros. É muita, muita coisa. Ok, e aí? Como é que a gente resolve esse problemão? A resposta parece estar no conceito de IA verde, ou Green AI. O que isso quer dizer? Basicamente, 3 coisas. Primeiro, criar algoritmos mais espertos que consomem menos energia. Segundo, desenvolver hardware super eficiente, tipo os TPUs. E terceiro, o mais importante de todos, a gente precisa alimentar toda essa revolução com energia limpa, com energia renovável. Esse dilema da energia é, na verdade, um exemplo perfeito do porquê uma tecnologia mas tão poderosa assim, não pode simplesmente avançar sem nenhum controle. Com tanto poder em jogo,
A necessidade de ter supervisão humana, de ter ética, de ter uma governança responsável, se torna mais crítica do que nunca. Para garantir que essa tecnologia trabalhe a nosso favor e não contra, a gente precisa de regras claras. Este infográfico aqui mostra 4 pilares de governança, mas vamos focar agora nos 2 que são, olha, absolutamente essenciais para o nosso futuro. O primeiro é garantir o controle humano, e o segundo é construir uma IA que seja justa para todo mundo. O primeiro pilar é aquele inegociável, sabe? O ser humano precisa estar sempre no comando. É o famoso human in the loop. Na prática, isso quer dizer que, em decisões importantes, a palavra final tem que ser nossa, tem que ser humana. A gente precisa ter a capacidade de intervir e até de anular uma decisão da IA. E claro, junto com isso vem a transparência e o controle total sobre os nossos dados. Já o segundo pilar é todo sobre responsabilidade. Primeiro, a responsabilidade social. A gente precisa de uma IA que entenda o mundo inteiro, não só o norte global, sabe? Que combata os preconceitos culturais e linguísticos. E segundo, a responsabilidade ambiental, que é garantir que todo esse progresso tecnológico não aconteça, bom, às custas do nosso planeta. E tem essa frase que, para mim, resume tudo perfeitamente. O verdadeiro desafio não é só aprender a usar a IA, é aprender a liderar a IA. É sobre formar profissionais que consigam orquestrar essa nova colaboração entre humanos e máquinas e fazer isso com criatividade, com ética e com sustentabilidade. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. No mundo com máquinas que executam tarefas super complexas, o que sobra para a gente? Qual passa a ser o verdadeiro e insubstituível papel da nossa inteligência humana? A resposta para essa pergunta, com certeza, vai definir a próxima era da nossa evolução.